Olá, muito bom dia. Seja muito bem-vindo. Hoje é dia 7 de março de 2024, quinta-feira. Eu sou Gustavo Reis, esse é o Jornal da Manhã no Todo Poder Emana do Povo. Eu peço para você que está nos acompanhando ao vivo, para que você compartilhe o link da nossa transmissão. Deixa eu botar aqui no rodapé. Pronto, está passando aí no nosso rodapé o número do nosso WhatsApp, 21 99 851 2357. Você que não nos segue ainda, você que ainda não tem nosso contato, salve esse número de contato na sua agenda de telefone, mande uma mensagem, mande um oi, mande um emoji, uma bandeirinha do Brasil. Essa será a única forma, caso o nosso canal seja impedido de fazer transmissões, essa será a única forma de nós nos comunicarmos com vocês. Deixa eu trazer aqui para a nossa bancada o professor André Queiroz, dar um bom dia a ele. Bom dia, professor. Bom dia, meu amigo Gustavo, nossos demais amigos de bancada que vão entrar já já, e um bom dia especial para a nossa querida e qualificada audiência. Sim, assim que estabelecer a conexão aqui, fica boa a imagem, vou botar na tela o Alex Canuto, daqui a pouco também, se conseguir a conexão, Rafael Satie vai estar conosco. Bom, hoje quando eu fiz a thumb, né, na hora de fazer o assunto do dia, os assuntos estão meio devagar, ninguém tem falado muita coisa, não temos tantas notícias, algumas notícias importantes a imprensa não fala, não reverbera, mas eu achei muito interessante em replicar o que um jornal da grande mídia colocou. Derrota para o governo. Foi assim que um jornal da grande mídia colocou a escolha na comissão para a Comissão de Constituição e Justiça da Carol Detoni, deputada federal, e para a Comissão de Educação, a do Nicolas Ferreira. Ontem eu cheguei a perguntar isso para vocês, né, André? Você, o Canuto, que estavam aqui fazendo, como é que vocês viram essa situação? Tivemos opiniões divergentes, mas fato é que a imprensa tem usado isso. Me lembro que ontem à noite ainda mandei para o grupo, né? PL confirma Caroline Detoni para a presidência da CCJ, a comissão mais importante da Câmara. Nicolas Ferreira vai presidir a Comissão de Educação. E é claro, a gente sabe que as comissões são limitadas, as comissões não têm poder de fazer muita coisa, mas, ao mesmo tempo, paradoxalmente, tem poder de fazer, sim, debate público, impedir projetos ruins, e duas figuras importantes, em duas comissões importantes, dão notícia o tempo inteiro. Como é que você viu essa escolha, a confirmação, né, melhor dizendo, a confirmação da Carol Detoni e a escolha do Nicolas para presidir essa comissão, André? Assim, é um tapa na cara forte, né, no governo, entendeu? É porque, na verdade, a gente vai observando que esse ano agora, o governo vai se enfraquecer muito. O governo está fazendo bobagem, entendeu? Bobagem não, é algo pré-determinado. Agora, o governo, ele está muito fraco, ele vai se enfraquecer. E o Congresso vai se fortalecer, entendeu? Então, essa briga entre os dois. O Supremo Poder Judiciário, né, ele está, né, um pouco coordenado com o governo, digo coordenado no sentido de politicamente alinhado ao governo, entendeu? Então, existem os ministros que dividem as tarefas dele, cada um com a sua pauta, e, para a nossa audiência entender, a Comissão de Educação é uma comissão, porque, eu vou explicar para a audiência, né? Todo projeto de lei que sai do Congresso, tá, na Câmara dos Deputados, quem pauta isso, que vai ser votado, é o presidente da mesa, no caso, Arthur Lira. Ele tem que mandar para as comissões. E sempre vai para a Comissão de Constituição e Justiça. Entendeu, audiência? Para saber, para começar a analisar o conteúdo de uma lei, eu tenho que saber se essa lei é constitucional. Entendeu? Então, não pode ser de uma lei do Congresso, onde, sei lá, só homens terão direitos fundamentais. Entendeu? Essa lei diz que só homem vai ter direito fundamental. Homem, branco e hétero. É óbvio que essa lei é inconstitucional, entendeu? Então, já na Comissão de Constituição e Justiça, já para, entendeu? Então, fica parado. E vai sendo constitucional para as outras comissões. E quando você fala de educação, é uma pauta, tá, que é muito importante para a sociedade. Para o conservador, é a pauta mais importante. Então, você bota a Comissão de Constituição e Justiça. Estava antes com Bia Kicis, não é isso? E agora com a Carolina de Tony, né? Está com ela. E na Comissão de Educação, o Nicolas Ferreira, que são pessoas firmemente ideológicas, entendeu? Com posicionamentos firmes. Olha, sou de direita, sou conservador, sou religioso,
sou a favor da liberdade, entendeu? Sou contra um Estado grande, sou anticomunista. Eles são muito claros naquilo que eles falam. E isso é um recado realmente bastante forte para o governo, Gustavo. Eu também vejo como um recado muito forte e também vejo como um início de uma condição para tentar trazer, pelo menos passar a impressão para a população brasileira que se busca um entendimento político, uma normalização política no Brasil. A gente vai trazer esses pontos aqui. Deixa eu botar na tela, já está aqui o Alex Canuto. Bom dia, Canuto, seja muito bem-vindo. Bom dia, Gustavo. Bom dia, André. E bom dia, querida audiência que sempre nos acompanha no canal Todo o Poder Emana do Povo. Seu som, Gustavo? Perdão, já tinha mudado minha tela aqui. Ontem nós falamos sobre isso, sobre essa questão da escolha, e eu estava contando aqui para o André, eu sei que você escutou, né, essa questão da imprensa, como a imprensa tem tratado, né? E eu fiz questão de replicar o que a imprensa colocou, a derrota do governo. 19 das 30 comissões permanentes da Câmara, são definidas. A maioria dos colegiados teve os presidentes eleitos. Outros 11 podem ser decididos nesta quinta-feira. Ficou assim, ó. Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural ficou com o PP, Vicentinho Júnior. Constituição e Justiça, com o PL. Cultura ficou com a Federação PT, PCdoB e PV. Defesa do Consumidor, União Brasil. Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, o PRD. Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Solidariedade. Desenvolvimento Econômico, União Brasil. Direitos Humanos, PCdoB. Perdão, Educação, PL. Esporte, PL. Trabalho, PSB. Finanças e Tributação, PP. Indústria e Comércio, PDT. Legislação Participativa, PSOL. Prévia Assistência Social, PL. Relações Exteriores, PSDB, Cidadania. Saúde, Federação PT, PCdoB. Segurança Pública, PL. Viação e Transporte, Republicanos. E Comissão Mista de Orçamento, o PP. Daquelas que o PL pretendia, a única que não ficou com o PL foi a de Relações Exteriores, que acabou ficando com PSDB e Cidadania. Como é que você vê essa escolha, principalmente da Carol Detoni e do Nicolas Ferreira, Canuto? Bom, ficou com o PL, vamos dizer, o maior partido da Câmara, prevaleceu o bom senso, prevaleceu o acordo, o que sempre acontecia, que é a divisão proporcional, né? Oi, Gustavo. A gente está te ouvindo. Canuto? Canuto? Oi? Tá me ouvindo agora? A gente está te ouvindo. Pode falar, a gente está te ouvindo. Cortado. Tá. Bom, prevaleceu o bom senso, prevaleceu a divisão das bancadas conforme a proporcionalidade dos partidos, e o partido maior escolheu a bancada, escolheu, né, a presidência, aliás, da comissão, né, escolheu as melhores comissões e colocou parlamentares que realmente são parlamentares conservadores. Não é aquela turma antiga de centrão que tinha no PL antes do presidente Bolsonaro ir para o PL e levar toda a direita brasileira, ou quase toda, não toda, mas boa parte da direita brasileira, para o PL, pelo menos a que conseguiu se reeleger, né? Se eleger para o parlamento. Então, você tem, como o André falou, deputados que têm atuação coerente e ideológica, e não deputados fisiológicos no comando das comissões. Claro que o comando não resolve tudo, depende da base, depende de construção de maiorias em cada comissão para fazer os projetos andarem, ou para barrar projetos que não sejam do interesse do Brasil. E aí agora nós vamos ver esse ano como é que o jogo vai ser jogado. Realmente, o governo tentou passar uma rasteira aí na oposição nessa articulação e não conseguiu. Esse é mais um sintoma do que a gente já sabe, sintoma de que as relações do governo, do Poder Executivo atual, com o parlamento não são das melhores. Então, ele tentou articular coisa lá dentro e os seus deputados do governo não conseguiram fazer essa articulação. Eles foram meio que alijados, claro que não perderam espaço, ficaram com o espaço proporcional ao tamanho deles, mas não puderam escolher e arbitrar sobre as comissões principais, as mais importantes da Câmara. Não foi somente o assunto importante do dia de ontem esse. A gente teve a votação no STF, uma votação sobre a questão das drogas, da maconha, né? O debate entre a quantidade de maconha que uma pessoa pode portar, etc. e tal.
Eu estou separando aqui um vídeo para colocar. O ministro Dias Toffoli pediu vistas, né, do processo, mas nós tivemos esse debate ontem, André. Como é que você viu aí, de maneira geral, essa repercussão sobre o debate de ontem, sobre a votação no Supremo Tribunal Federal, sobre a questão da maconha, o porte e a posse de maconha, né? Assim, essa questão realmente ela é bastante complexa. E uma coisa que eu conversei, bastante complexa, não, para mim é bastante simples, tá? Bastante simples. Aplique-se o que está na lei. Seria muito simples isso. Né? O Supremo que ele vai, entendendo, querendo empurrar a história, a sociedade no caminho da história, ou empurrar a história, não sei. Já entendeu o que eu estou falando. Para a sua audiência entender que realmente tem um probleminha na lei. Tá? Qual é o problema da lei? Que é o seguinte, gente, a lei não fala de quantidade. Eu vou tentar explicar de maneira bastante simples. A lei não fala de quantidade. Se eu tiver uma droga comigo, eu tenho que saber se essa droga é para eu consumir, usuário, ou se eu vou vender para alguém, sou traficante. Entendeu? Se eu for traficante, minha pena é pesadíssima, é crime equiparado hediondo, é um problema danado. Se eu for usuário, é um crime pequenininho. Ela chama de infração de menor potencial ofensivo, que é só para mim, para eu fumar meu baseadozinho. É isso. A diferença do procedimento é muito grande. Por exemplo, se eu, André, tiver com esse baseadozinho aqui para o meu consumo, eu vou à delegacia, eu vou assinar um negocinho e vou sair pela porta da frente. Se isso aqui for para vender para o Gustavo, eu vou ser traficante, eu vou para o presídio e vou ficar preso durante um bom tempo até alguma coisa acontecer comigo. Só para entender essa diferença. E a lei, ela fala a diferença. Quando o cara é usuário ou traficante, a lei, ela fala. O que ela fala? Olha, tem que ver a circunstância pessoal e a quantidade da droga. Natureza e quantidade da droga e circunstância pessoal do indivíduo e do local onde ele se encontra. É o policial que vai ver aquilo ali, entendeu? Então, eu posso ter uma pessoa com pequena quantidade de droga e parecer traficante. André, me dá um exemplo. Se eu tenho 5 graminhas de maconha, grampeada num saco, escrito assim, R$5, entendeu? Se eu tiver num saquinho escrito R$5, a princípio eu sou traficante. Não, mas eu posso falar, não, acabei de comprar para mim. E se você tiver R$30 em nota de 5? Você parece traficante. Posso estar com 1 quilo e ser para mim. O que me interessa? O que interessa é o que eles estão querendo argumentar. Quando o cara vai para a delegacia, se ele for pobre, preto, comunidade, hétero, homo, hétero, religioso, ramais, ele começa a fazer o discurso. Se ele for negro, vai ser traficante. Se ele for branco de olho verde, vai ser usuário. Aí começa a mentira, aí começa a falácia, entendeu? Aí eles fazem o quê? Vamos criar um critério objetivo? 60 gramas? O Barroso, 100 gramas? O que vai acontecer? O que vai acontecer é que o traficante só vai importar 60 gramas para vender, 59 ou 99. E o pior, vai facilitar o consumo da classe alta, classe média, aquele pessoal que gosta de fumar um baseadozinho de boa, com 60 gramas, 50 gramas, vou poder botar livremente isso. Então, o Supremo ele adota algumas medidas sem, parece, ver as consequências que podem ocorrer na sociedade. Perdão. Canuto, como é que você viu, de modo geral, essa votação no dia de ontem? Eu vou botar um vídeo daqui a pouco sobre a parte de um debate, né? Nós tivemos o ministro André Mendonça falando que é o primeiro passo para um precipício. Se você libera o primeiro passo, é o primeiro passo para o precipício. O pedido de vistas do Dias Toffoli. Como é que você viu tudo isso, Canuto, por favor? Canuto, seu áudio, por favor, ele está fechado. A gente sabe que tem uma intenção clara da esquerda de legalizar a droga no Brasil. Eles estão indo na contramão do mundo. Vários países, vários estados americanos, onde legalizaram, tiveram experiência de legalização de drogas, estão voltando atrás porque viram que foi um equívoco, viram que não deu certo, sabe? É a primeira porta para entrar nas drogas, é difícil, não é uma coisa que você diz assim, isso aqui é escolha do cidadão. É uma escolha de entrar livremente e sair livremente. Não é assim. Isso causa vício, dependência química. A pessoa não consegue sair. Existe pressão social para entrar nas drogas, né? E existe todo o tráfico, que não é você legalizando a droga, que você acha que vai acabar com a criminalidade do tráfico. Não é isso, não.
Não é isso, não. Vai ficar mais difícil a repressão. Mas os criminosos vão continuar cometendo crimes, continuar com essa atividade. São essas mesmas pessoas que vão continuar nessa atividade, sabe? De passar droga, de induzir pessoas a consumirem droga e depois fazer as pessoas se endividarem, muitas vezes, para pagar o vício, destruindo vidas, destruindo famílias, e aí depois cobrando essa dívida, deixando a pessoa na dependência química, e dependência, às vezes, financeira também do traficante. Essa história assim, de legalizar o consumo, mas não o tráfico, mas a pessoa comprou de alguém. Ah, mas é aquela quantidade. Peraí, mas o traficante também pode estar andando na rua só com aquela quantidade, a quantidade máxima, para passar para uma pessoa. Se ele for pego, ele vai ser classificado como usuário, então não acontece nada com ele. Mas ele está vendendo aquela droga, ainda que seja uma quantidade pequena. Em algum lugar, a quantidade maior está guardada. Só que ele não pega essa quantidade maior, ele só pega um pouquinho e circula na rua vendendo aquele pouquinho na mão para evitar um flagrante. Então, assim, isso é caô, é conversa mole, é narrativa, é empulhação para legalizar as drogas como um todo. Não existe isso de querer legalizar só o porte, o uso e não o tráfico, sabe? Ou tudo é regular, ou é irregular, ou ainda, nos casos, nos países aí que tentaram essa experiência da legalização, se o Estado vai controlar essa atividade, a coisa piora mais ainda, vai piorar mais ainda quando o Estado mete a mão, a coisa degringola, né? Então, assim, o Brasil não tem nada a ganhar com essa legalização disfarçada das drogas. O ministro Dias Toffoli, ele terá 90 dias para devolver a ação, já que ele pediu vista. Até o momento, o placar está em 5 votos para descriminalizar o porte para o consumo próprio da maconha, contra 3 votos. Quem está votando a favor? Gilmar Mendes, Luiz Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e a ex-ministra Rosa Weber já tinha votado. Quem está contra essa liberação? Cristiano Zanin, o André Mendonça e o Nunes Marques. 90 dias para votar, para voltar à pauta. O André, eu peço para que você explique para as pessoas como é que funciona esse rito, né? O ministro ele pede vista, segura o processo, isso vai ficar 90 dias, depois pode prorrogar esse prazo, outro ministro pode pedir vistas, ministros que já votaram podem pedir vistas, porque há um debate. A gente vai falar daqui a pouco, por exemplo, sobre o posicionamento do Rodrigo Pacheco, que ontem veio e deu mais uma dura declaração contra esse julgamento dentro do Supremo Tribunal Federal. Só para nossa audiência entender, tá? Se a questão é mais... Normalmente, quando é que o ministro pede vista? Só para você entender. Como seria um mundo bonito, tá? Imaginemos aqui, nós três aqui, Canuto, Gustavo e eu, desembargadores que vamos julgar alguma coisa. Se o julgamento do José da Silva está marcado para o dia 15 de abril, é óbvio que a gente vai com o nosso voto preparado. O dia do julgamento é aquele ali, beleza? Então o Gustavo vai com o voto dele preparado, só que tem um detalhe, o Gustavo é uma coisa chamada relator. O que faz o relator? O relatório. Então o Gustavo ele vai pegar todo aquele processo, vai avaliar todo aquele processo profundamente e vai fazer um relatório, que é um resuminho para o Canuto e para mim, para a gente votar, entendeu? Só que o André, já estou com o meu voto pronto. Eu acho realmente X. E o Canuto acha realmente X. Ponto. Quando o Gustavo começa a votar lá no plenário, eu voto na minha cabeça. O Gustavo começa a falar coisas interessantes. Pontos que estão me dando alguma dúvida. Caramba, eu achava isso. Só que no relatório do Gustavo, quando o Gustavo está expondo o voto dele, caramba, tem coisas... Eu não tinha pensado nisso. Eu, com a minha cabeça aqui. Caramba, não tinha pensado nisso. Não tinha pensado nisso. Pimba, Gustavo termina de votar, fala, sou contra, sou a favor. Condenação, 1000 anos. Fala, Gustavo, preciso refletir melhor sobre aquilo que você falou. Gostei disso. Fato novo na minha cabeça. Vou pedir vistas para chegar em casa, abrir uma garrafa de vinho e pensar melhor sobre isso e fazer o meu voto. Entendeu? Eu posso pedir isso. Entendeu? Muitas vezes eu posso achar nada e eu vou e voto. E o Canuto faz o quê? Quero vista. Está me entendendo? Muitas vezes o que acontece? Olha que interessante. O Gustavo vota por A. Aí o Canuto, que vota depois de mim, está sentindo que eu, André, vou votar A também. Então o Gustavo acha A, eu já estou falando que acho A, só que o Canuto é B. E o Canuto fala o seguinte, caramba, se eu pedir vistas depois do André, não faz diferença, porque já vai ser 2-1. Sabe o que o Canuto faz? Ele pede pela ordem e fala o seguinte, olha, eu quero pedir vistas antes do voto do André. Aí o André fala o quê? Não, Canuto,
cala a boca, eu vou dar meu voto. E já fica 2-0, entendeu? O que eu estou te dizendo, eles tentam isso também. Mas isso eu estou falando, não estou falando do Supremo, estou falando do Supremo, do STJ, TJ, todos os tribunais. Isso é pedir vista para isso. Só que a gente sabe que, na prática, não é bem assim, entendeu? Cada ministro ali já está com o seu voto. E o pior, no passado, não tinha prazo para pedir vista. Como eu sou ministro do Supremo, eu sou desembargador, eu vou pensar quanto tempo eu quiser. Eu não vou citar casos específicos, já houve casos remuneratórios com auxílio moradia de alguns magistrados, que alguns ministros pediram vista e ficaram mais de 3 anos e meio pensando sobre isso. Enquanto não pensavam, não decidiam, o auxílio estava sendo dado. Isso é um fato, não estou falando nada. Ele precisou pensar 3 anos. Só que nesses 3 anos, o auxílio moradia foi sendo dado. Então, tem coisas também que mudam um pouquinho. Mas, basicamente, isso. Eu acho que o André Mendonça, o ministro, ao pedir vista, ele dá uma segurada, vê a temperatura da sociedade, vê o que os deputados vão fazer, vê se o deputado vai fazer uma lei alterando isso, e depois ele vota. É o que me parece. Eu vou trazer aqui na tela para a gente comentar, ô Canuto, algumas situações que aconteceram ontem. Um vídeo, primeiro, é o debate entre o ministro Barroso e o ministro Alexandre de Moraes. Eles brincam, riem até um pouquinho e tal. E tem um raciocínio feito por um perfil no Twitter que eu queria trazer para a nossa discussão. Deixa eu botar na tela aí, você já vai estar vendo. Deixa eu deixar bem grande aqui e botar o vídeo no início para a gente poder acompanhar. Rapidinho, deixa eu jogar na tela da gente, que ainda não joguei. Agora sim, está aqui. O vídeo quem vinculou foi o jornal Metrópolis. Deixa eu aumentar o áudio e botar para vocês escutarem. Vamos lá. Então, é isso. Eu ficaria com 60 gramas. Na sessão, quando começamos o julgamento, a proposta do meu voto era 100 gramas. Porque com isso... Nenhuma? 100 gramas. E a minha ideia é basicamente que com isso nós eliminaríamos as reiteradas prisões de réus primários e de bons antecedentes nas comunidades carentes brasileiras, que eu considero uma péssima política de combate às drogas. Eu acho, e tenho certeza que todos nós aqui achamos, que as drogas ilícitas são uma coisa ruim e que, portanto, nós devemos trabalhar para evitar o consumo de drogas. Vou deixar claro que a posição do Supremo, ao tentar encontrar um caminho para lidar com esse problema, não é de apoio ao consumo de drogas, antes pelo contrário. Nós estamos pensando a melhor forma de enfrentar. Para quem acha que deve legalizar, há um caminho, mas não é disso que nós estamos falando. E para quem acha que é importante reprimir, há outro caminho, que certamente não é o de prender menino pobre de periferia. O caminho seria, acho que estamos todos de acordo, monitorar grandes carregamentos, seguir o dinheiro e policiar a fronteira. Ô, Canuto, eu te faço a seguinte pergunta. Só menino pobre de periferia é pego com 50, 60 gramas de drogas ou muito pelo contrário, hein? Não. Esse é muito hipócrita, esse Barroso, né? Estamos protegendo os meninos pobres de periferia. Não é menino pobre, não. É classe média, é para pegar riquinho, né? Usuário de droga das universidades. O filme Tropa de Elite mostra isso muito bem aí, da Zona Sul do Rio. É esse cara que o Barroso quer soltar. É o ativista de esquerda. Sabe assim, é impressionante. Na maior cara de pau, fazendo política pública, determinando uma política antidrogas. Ele não tem que fazer isso, ele tem que aplicar a lei. Ele tem que aplicar a lei. E quem define a lei é o parlamento, não é o judiciário. Ele está inventando lei. Eles estão discutindo se vai liberar essas 50 gramas ou 100 gramas. Não cabe ao judiciário dizer isso aí. O que eles disserem, num país sério, simplesmente não teria validade. É para o legislativo ou para o executivo pegar uma decisão dessa, mandar devolver e falar: os senhores não têm competência para legislar, os senhores não têm competência para julgar essa matéria. Devolvo a decisão e ignoro a decisão do STF. O certo mesmo deveria fazer isso. Porém, nós não vivemos uma democracia, vivemos uma autocracia, beirando uma ditadura, vivemos um regime do medo. As pessoas, os agentes públicos de outros poderes,
que por acaso enxerguem essa falha, têm medo de fazer isso. Medo. Alguns concordam. Alguns querem mesmo a legalização das drogas e vão aplicar por conveniência. Até o dia que chegar uma decisão que ele não concorda. Aí não vai ter força mais para devolver, porque já cristalizou tanto a ideia no Brasil de que o Supremo dá a última palavra sobre tudo, apesar de não estar previsto na Constituição que ele dê a última palavra sobre tudo, vem dando, vem convencendo, impondo a vontade deles e convencendo agentes públicos de que é assim que tem que ser feito e vem sendo obedecido. O dia que alguém devolveu uma decisão por inconstitucionalidade, uma decisão do STF, falar, vocês não têm competência, os senhores não têm competência para deliberar sobre isso, olha, o Brasil vai dar um salto qualitativo muito grande. Mas, no curto prazo, acho que isso não acontece. E aí a gente vai para a discussão que nós tivemos ontem no tribunal, né? Na hora da votação, o atrito entre o Mendonça e o ministro Barroso e o ministro Gilmar Mendes. Mendonça foi interrompido pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, que afirmou que manter o delito poderia prejudicar jovens negros e pobres, os quais, flagrados como usuários sem prisão, teriam dificuldade de conseguir emprego pela ficha suja. Antes que Mendonça pudesse terminar o raciocínio para responder Barroso, Gilmar Mendes pediu a palavra para explicar que, ao transformar o crime num ilícito administrativo, o indivíduo flagrado com maconha só não estaria sujeito à sanção de prestação de serviço à comunidade, que tem caráter penal. No entanto, ainda seria advertido e passível de medida educativa. Abre aspas. Se não mandar para a delegacia, vamos mandar para onde, ministro Gilmar? Fecha aspas, interpelou Mendonça sem obter uma explicação clara por parte do ministro Gilmar Mendes. Um pouquinho mais na frente, Mendonça reforçou que o STF estava descriminalizando a maconha, diferentemente do que vinha dizendo Barroso. O presidente do STF se manifestou em seguida. Abre aspas. A palavra produz um efeito, disse Barroso. Talvez a questão seja menos semântica e mais de percepção. Quando falo de descriminalização, parece que estamos dizendo aqui que não tem problema em usar drogas. E não é isso, fecha aspas, disse o ministro Barroso. E aí, André, junto com o vídeo que a gente acabou de ver, como o Canuto colocou, né, é uma política pública feita pelo ministro do STF, que ele falou ali, eu não acho que essa seja a melhor maneira, eu acho que a melhor maneira é outra, a melhor maneira é isso, aquilo outro. Então, ele coloca ali como alguém que está preocupado com a política pública, impondo sua vontade em fazer política pública. E, obviamente, a percepção de qualquer pessoa sensata é a seguinte, você usa um bom argumento, um argumento bonito, cheio de palavras bonitas, para esconder o que você está fazendo de fato. De fato, você está liberando o consumo, o uso de drogas pelas pessoas até 60 gramas. Se discute, e aí eu acho muito interessante, não, eu acho melhor 100, não, eu acho melhor 60, eu acho melhor 70, baseado em quê? Baseado em quê? Não se baseia em nada, absolutamente nada. É puro palpitômetro quando você fala da quantidade, né, André? Olha, Gustavo, vou falar aqui uma coisa um pouco forte, né? Corre até um pouco o risco do canal, até peço desculpas, mas minha opinião sincera. Avaliar a quantidade da droga é uma decisão tão estúpida juridicamente que me gera desconfiança. Como é que podem ministros tão qualificados juridicamente discutirem sobre isso? Eu estou falando humildemente. É uma discussão tão estúpida, é de uma estupidez tão grande. 60 ou 100. Como é que pode... Discussão de botequim eu iria aceitar. Mas a discussão no Supremo, a solução seria essa? E dizer que não é descriminalizar, que vai adotar medidas administrativas, ou eu estou ficando muito doido, ou eu fiquei burro, estou com problemas cognitivos, ou tem sacanagem aí. Existe aí, ok? É isso que eu acho. Agora eu estou fazendo a minha conjectura. Nossa audiência precisa entender. Olha o que eu vou falar agora. A Holanda, ela nunca liberou a droga. Em nenhum momento da vida dela liberou. Ela regulamentou. O que é isso? Droga na Holanda, só para a gente entender a diferença. Droga na Holanda não é liberada. Droga na Holanda, desculpe, a maconha é regulada. Você tem que comprar em lugares determinados, em bares determinados, consumo para uma pessoa só, não pode vender para outro. O dono do bar tem uma quantidade específica para isso. Estou falando com palavreado simples para entender. No Brasil, estão caminhando num caminho completamente diverso.
E eu vou dizer mais, na Holanda deu errado. Eles estão voltando atrás na decisão dele de regulamentar a droga. Olha que loucura. A Holanda falou. E sem contar, gente, eu sei que vocês estão pensando, audiência, o sistema de saúde da Holanda, a sociedade na Holanda, a questão econômica na Holanda é completamente diversa da nossa. E isso parece que não foi falado entre os ministros. Vamos liberar agora até 60 ou 100, vamos fazer uma discussão quase que infantil para jogar uma cortina para uma coisa muito pior. Eu vou destruir ainda mais o tecido social. E quanto mais destruído o tecido social, mais fácil controlar. A educação no Brasil é péssima. Não é péssima, não, desculpe. Nos índices mundiais, nós estamos entre os últimos. Isso não é por acaso. Nós não somos pobres por acaso. Tem que ter uma medida para ficar pobre. O Brasil é rico demais para que a gente seja pobre. O Brasil é muito grande para que se tenha tanta gente ignorante, a ponto de eu querer ser candidato a presidente da República, dizer que eu vou fazer a valentinha do pum e vou dar picanha para vocês, o cara vai lá e aperta. O cara fala que o movimento sem terra não invade, não. Ele apenas ocupa. Esse cara, desculpe, quando ele defende isso, ele é um idiota, porque ele é ignorante. Ele é ignorante, ele é prisioneiro da própria mente dele estúpida. E isso eu entendo. Aquele cara com 100 primeiro grau incompleto, eu entendo. Não, o movimento sem terra, ele apenas ocupa as terras que são produtivas, mas eu entendo que esse cara é massa de manobra. Eu entendo o cara que fala que Paulo Freire é o nosso patrono, porque ele fez a pedagogia do oprimido, e eu posso falar, quem mandou falar que nós vamos? Eu, para me libertar, vou falar, a gente vai. Pô, o cara defende isso, o cara é coitado. Agora, quando o cara é altamente qualificado, fala, bicho, qual é a tua? Aí ele vai falar aos pouquinhos, meu querido, eu quero que o homem vire mulher, quero que mulher vire homem, quero que mulher aborte, quero proteger o meio ambiente para ninguém produzir muito dinheiro, não é isso? Eu quero o quê? Destruir a família, que é um patriarcado, religião é bobagem, e com tudo destruído, sou eu que vou comandar. Galera, pode fumar mesmo, mulheres, pode abortar, família, isso é bobagem. Mulheres, não construam família, porque senão o homem vai te oprimir. Fique sozinha, tenha filha à vontade que você pode abortar, fume teu baseado, esse negócio de Deus é grande bobagem. Levante a mão, queime o sutiã, deixe o pelo do sovaco crescer, não precisa ser bonito, porque isso é imposição do capitalismo, esqueça dinheiro e vá para a rua. Se der algum problema, vem para o Estado e o Estado te protege, minha querida. E aí, Canhoto, uma discussão que está passando ao largo disso, que a gente precisa fazer, o brasileiro ele não faz conta, né? A gente não faz conta das coisas. Os dados são muito difíceis de serem encontrados. Você tem alguns supostos dados na rede social. Eu achei aqui que diz a 5 gramas de maconha, não sei o preço de maconha, porque eu não fumo maconha, nunca fumei maconha na minha vida, nunca botei um cigarro de maconha na minha vida, então não tenho a mínima noção de quanto custa. Diz aqui que custa de R$ 52 a R$ 57 reais, custava em 2023 de R$ 52 a R$ 57 reais, 5 gramas de maconha. Numa conta rápida, as 60 gramas, a gente fazendo pelo preço menor, dá R$ 624 reais. 624 reais. Agora, o número de usuários de maconha no Brasil. É difícil a gente achar esse dado. O que eu achei aqui, um dado mais próximo, está no portal da Câmara dos Deputados. Pesquisadores criticam em debate liberação de uso da maconha no Brasil. E aqui diz que o Brasil tem 3,5 milhões de usuários de maconha. 3,5 milhões de usuários de maconha que usam a maconha no Brasil. Então, se a gente fizer uma continha boba, uma continha de padaria, 3 milhões e meio, né, vezes 624 reais, nós estamos falando de 2 bilhões 184 milhões de reais. Isso se esses 3 milhões e meio de pessoas usarem a maconha, fizerem a compra dessas 60 gramas uma vez por ano. Nós estamos falando de 2 bilhões. Isso é dinheiro que vai para algo ilícito. Ou seja, as pessoas estarão financiando, pelo menos, com 2 bilhões de reais por ano, o crime organizado. E aí? Isso não entra na discussão? Será que a discussão ela tem que ser tão rasa como o André falou? Não, pode ser 60, pode ser 100, acho que 10, acho que 20. O próprio ministro Barroso que falou, nós temos que rastrear o dinheiro. Será que ele não se preocupa com o volume de dinheiro tão grande quando se libera ou quando se vota 60 gramas de maconha?
Será que 2 bilhões não significa nada para o povo brasileiro que tem um salário mínimo de R$ 1.000 e poucos reais? Olha, acho que ele se preocupa sim, por isso que ele quer facilitar a vida do usuário. Agora, se fazendo essa conta aí, Gustavo, tem uma outra perspectiva da conta. 5 gramas, você falou que custa R$50, né? De 52, preço fornecido pelo Google, tá? De 52 a R$57 em 2023, em agosto de 2023. Quer dizer que 5 gramas, vamos dizer assim, é o mínimo que está sendo vendido, é o mínimo para você montar um baseado. Não tem sentido você vender menos do que isso. Se com 5, com 50 você monta 12, hoje eu não vou errar a conta não. E com 20, com 100 gramas, você monta baseado. O arroz está em 100 gramas. Quer dizer que o sujeito está para uso próprio. Ah, porque ele vai dividir com os amigos. Já amigo maconheiro. 20 baseados, o cara é para uso próprio. Pô, que isso? Que história é essa? E mais, essa quantidade de gramas, tudo bem, estão escritos para maconha, mas é a mesma, para cada droga vai ter que ter uma grama diferente, um peso diferente. O jeito com 20 gramas de cocaína é outra coisa. Que seja 20 gramas aliás, com 100 gramas de maconha, com 20 baseados no bolso, ao usuário, medidas administrativas, educativas, ele vai ouvir sermão do policial. Tá bom, ele vai ouvir, posso ir embora, estou liberado, autoridade. E vai continuar fazendo. É isso que eles querem. Eles não podem dizer abertamente que está liberado, mas eles querem colocar uma punição inócua, branda demais, em que a pessoa não se incomode com isso. Não se incomode, tudo bem, pode me pegar, e não estou nem aí, estou rindo da cara do policial que me pegou. O policial, vou prender para quê? Eu vou repreender? Ele vai rir da minha cara, virar as costas, continuar fumando maconha, cheirando cocaína, fazendo o que for. É isso que eles querem. Isso que a esquerda quer fazer. A intenção é essa. A intenção é essa, não é... Aí vem com esse papo de desencarceramento, vamos colocar junto com outros. É só você separar. Tem prisão separada. A menor de idade já não vai para a cadeia principal. Já vai para a prisão de menor, para apreensão. Tem várias outras maneiras de administração penitenciária de não deixar preso de um tipo misturar com preso de outro. Isso é caô, conversa mole, é para liberar droga sim, e tá preocupado sim com dinheiro. Todo mundo sabe dos narco-estados da América Latina, tá? Venezuela, Colômbia, tá? Que são ligados ao Foro de São Paulo, ligados a amigos do atual presidente, e o Brasil está praticamente quase já classificado como narco-estado em algumas classificações internacionais, e a esquerda é ligada ao tráfico de drogas. Tem o livro lá do Red Cocaine, que mostra como a esquerda fomentou o tráfico de drogas na América do Sul, na América Latina como um todo, que hoje o México também é um país forte no tráfico internacional. São os narco-estados do Foro de São Paulo que vão ser beneficiados com isso, e o Brasil, em parceria, os criminosos do Brasil serão beneficiados, e a intenção desses ministros é essa sim. É essa sim. Isso tem que ser falado. Isso tem que ser falado. Onde é que nós vamos chegar? Virar um narco-estado como Venezuela e Colômbia? Poxa. É difícil, viu, Gustavo? É difícil. Assim, a cara de pau desses caras, a desfaçatez, a ousadia que eles chegaram, né? É impressionante. Impressionante. E aí eu vou aproveitar a conta do Canudo. A gente tem que debater isso, porque os nossos deputados e senadores, principalmente senadores, eles precisam fazer essas contas e levar isso a debate público. O Canudo fez uma conta muito importante dos 12 cigarros, né? 12 cigarros de maconha por mês. Vamos dizer que o sujeito só consuma efetivamente isso no mês. Ele compra e ele consome isso daí no mês. Dia sim, dia não, ele vai e fuma seu baseado. Se a gente pegar esse número e multiplicar por 6 meses, vamos dizer que desse universo de 3 milhões, apenas a metade tem o hábito de fumar esse cigarro de maconha uma vez por dia, e só fuma, uma vez a cada 2 dias, e só fuma um cigarro de maconha. A gente está falando no ano de 13 bilhões de reais. 13 bilhões de reais. Agora, 2 perguntas que eu faço. Eu vou passar para o André, porque a gente vai falar do que disse o senador, presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. André, primeiro, dá para acreditar que no Brasil, de 220 milhões de habitantes, e a gente vendo a droga tomar conta de tudo, o poderio do tráfico, o dinheiro que envolve, o número de carregamento, de apreensões, dá para acreditar que no Brasil nós só tenhamos 3,5 milhões de usuários de maconha? É a primeira pergunta que eu te faço. Porque se esse número escalar, esse valor que eu estou dando aqui é café pequeno, é dinheiro pequenininho. Primeira pergunta que eu faço. Segundo, 15 bilhões, a mesma pergunta que o Canuto, 1 bilhão, 2 bilhões, 10 bilhões, 15 bilhões. As pessoas falam de valores assim como se fosse dinheiro de padaria, troco de pão.
A gente está falando de 999 milhões de reais 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 20 vezes. E esse debate não está entrando. Só fica falando, não, porque o usuário, não, porque o usuário. Isso é orçamento, o Canuto pode ajudar aí, é orçamento maior do que não sei quantas prefeituras, é orçamento maior do que algumas polícias no Brasil. Daqui a pouco está o orçamento maior do que o Exército. E esse dinheiro está indo para a mão do tráfico, do crime organizado. E esse debate não tá sendo colocado à mesa, ninguém está comentando isso. Ontem o Rodrigo Pacheco disse: descriminalização de drogas não pode vir do judiciário. Foi o que disse. Ele disse que quer esperar o resultado da votação, agora vai ficar parado por até 90 dias, segundo o Toffoli, né, pelo pedido de vista do Toffoli, mas eu acho que o Senado não pode ficar esperando, não. Acho que o Senado, a nossa base de oposição, os senadores de oposição, eles precisam vir a público e se manifestar gravemente contra isso. Porque além do problema de saúde pública, além da despesa que dá um usuário de droga, a gente sabe que a partir da maconha o cara vai entrar em tudo e acaba em hospital, enfim, arrebenta a vida das famílias, polícia, você gasta dinheiro com isso tudo, você está injetando, está dando dinheiro na mão do crime organizado em um volume muito grande. Está aqui a conta feita. André. Porque a questão principal, como é que eu vejo nisso? É realmente a questão ideológica, entendeu? Eu começo a ver uma predeterminação de um determinado caminho. Por exemplo, com respeito, a ministra Rosa Weber, quando ela foi se aposentar, ela deu o voto nela para o aborto. Ela falou o seguinte: olha, até 2 semanas pode tirar. Mas o meu problema, não, olha, eu vou além, não é se quem é contra ou a favor do aborto. É o seguinte, é a liberação total. Uma mãe que engravidou sem querer e quer abortar, o Supremo sequer falou se ela deveria ter algum tipo de sanção. Não, pode ir no SUS e abortar. É um estímulo para que a mulher engravide e aborte. Tipo assim, é indiferente. O Estado não adota nada. O que eu estou te dizendo é o seguinte, porque eu preciso falar, André, eu quero que fique muito claro para a nossa audiência, eu sou contra a liberação das drogas. Ponto. Por que isso? Estou te dizendo porque isso para o tecido social destrói. E aí vem uma outra conjectura. Se o tráfico ganha fortunas com isso, pode ser que para mim, seja uma coisa conveniente que o narcotráfico financie os meus candidatos. Isso é uma coisa que a gente pode pensar. Entendeu? Imagine, vou citar o nome, Gustavo Reis, é um cara muito alinhado, conhece muitos amigos traficantes, vários amigos traficantes, e ele quer ser candidato. Será que para o Gustavo ser candidato é uma coisa boa que o tráfico seja mantido à margem da sociedade para que ganhe muito dinheiro e ele financie a minha candidatura? Entendeu? Porque numa disputa entre André Queiroz e Canuto, se eu tenho o financiamento do Gustavo do tráfico, a eleição é desigual. É apenas uma conjectura que eu estou falando. Eu posso citar outros países como Colômbia. Colômbia foi uma maravilha. Tanto é que o grande homem do tráfico queria ser deputado federal e presidente da República. É possível isso? É só uma conjectura. Você está acusando alguém? Jamais, porque não tem como provar. Além disso, as pautas de costumes da esquerda, gente, sem ideologia, apenas lógica, as pautas elas servem para fortalecer a sociedade ou enfraquecer. Gente, sem machismo e feminismo babaca barato. Mas hoje, ser homem é perigoso. Ser mulher caseira, que cuida do marido em casa, é uma mulher babaca. Essa mulher aí, coitada, retrógrada. Um pai que quer criar um filho sem droga, com educação tradicional, sabe o que ele é? Ele é babaca também. Uma vez eu falei no colégio dos meus filhos, olha só, eu quero que meus filhos aprendam matemática, esse negócio de meio ambiente, equilibrado, ele vai aprender em casa, que eu sou pai, porra, vai aprender comigo. Você, professora, não se meta com meu filho com relação a questões do aquecimento pós-mundial. Isso eu falo, eu sou pai, cara a porra da boca. Tá entendendo? É isso, basicamente, que eu fiz isso, sem exageros. Sabe por quê? Porque querem tomar o filho de vocês, querem tomar as pessoas que estão com droga, porque é bom para a sociedade, na democracia, que o mundo fique fraco. É isso que me espanta. Agora, eu tenho que dar meu lado de professor.
Juridicamente, gente, desculpa agora, não fiquem putos comigo. Juridicamente, existem boas teses jurídicas para descriminalizar pequenas quantidades de drogas, com relação ao sistema de saúde, desigualdade social. Isso, hoje, para o Brasil, deve ser colocado num canto e proteger a sociedade, só isso. Mas eu entendo, quem quiser ver a live minha, existem teses jurídicas interessantes, como, por exemplo, o princípio da alteridade, como, por exemplo, o princípio da insignificância ou bagatela. Procura no Google, audiência. Digita lá, alteridade e lê. Digita lá, bagatela e lê. Aí talvez isso melhore a mente. Porém, hoje, são coisas seguintes. Fora disso, contra a droga, contra o usuário. Não quero saber se são 50 gramas, 100, 70. Se foi, tem que ir para a delegacia, ser fichado e aprender, ou em casa ou com o Estado, que maconha e droga faz mal para si e para a sociedade. Simples assim. Antes da gente entrar no próximo assunto, eu só queria falar uma coisa. Eu concordo praticamente tudo que o André disse, entendo essa questão das teses jurídicas, mas eu acho que está faltando no Brasil de hoje, aliás, no mundo de hoje, pessoas falarem a verdade e não se esconderem atrás de teses que a gente sabe que funciona, que são importantes, é uma ciência jurídica, mas eu acho que a gente precisa falar certas verdades e defender algumas teses. Eu sou da tese do mertiolate que ardia, né? Como existe em vários países do mundo, El Salvador é um exemplo disso que a gente está tendo aí. Né? Ninguém nasce viciado. A criança, desde pequenininha, ela tem que saber que não pode consumir droga. Se ela estiver consumindo droga, ela vai estar cometendo crime e vai parar na prisão. Não importa se é 1 grama, se são 100 quilos. Não importa. Se meter a mão nisso, vai parar na prisão. O sujeito não pega um revólver e não faz roleta russa com a cabeça dele, porque ele sabe que se der azar, ele vai morrer. O sujeito não atravessa na frente de um caminhão, de um ônibus, sabe que se tomar uma porrada de um caminhão do ônibus, vai morrer? Porque a gente tem essa permissividade com a droga, porque o social, porque o mundo, porque isso. Isso é tudo conversa do boitatá, historinha do boitatá para liberar e degradar a nossa sociedade. Isso começa com a história de que o meio corrompe o homem nasce bom e muito puro, o homem é um tadinho do homem que cai no meio do mundo e o mundo faz o homem ser o que é. Não existe isso. Nós não podemos abrir mão da discussão, principalmente dos valores, porque é um enxugar gelo maldito. É a tal da confusão que o Olavo de Carvalho fala. Eles criam uma confusão. O usuário, porque 100 gramas, 60 gramas, 10 gramas, pobre do usuário. Você está injetando... E olha que eu falei, essa conta toda que a gente fez aqui, que a gente chegou basicamente em 20 bilhões de reais, é só para o consumo da quantidade legalizada da maconha. Tem uma outra reportagem da EBC aqui que já fala de 7,7 milhões de usuários de droga, de maconha no Brasil. 7,7, a gente já está falando do dobro. Então, é um número sem fim. A gente não consegue aferir. É claro que as autoridades, e aí os deputados e senadores que têm assessoria, podem pedir ao Ministério da Saúde, pode pedir à Polícia Rodoviária Federal o número de drogas apreendidas no ano, fazer um balanço para a gente estimar o consumo. O fato é que a gente não pode falar de violência, de combate ao crime organizado, liberando 15, 20 bilhões de reais na mão dessa gente, fingindo que está fazendo uma política pública de combate ao usuário, de combate às drogas e de melhorar a vida daquela pessoa pobre da periferia. A pessoa pobre da periferia, que os ministros que estão falando ali de defender, elas precisam de oportunidade de trabalho. Dinheiro no bolso, dinheiro. Se o sujeito botar dinheiro no bolso, ele sai da favela, como meu pai saiu e vários pais de muita gente saíram. Vários pais saíram. É uma conversa horrorosa isso daí, é uma sacanagem com o povo brasileiro. E a nossa base, como eu sou muito crítico, tem que trazer esses números e tem que debater isso. Tem que mostrar a hipocrisia dessa gente falando na linguagem que as pessoas entendam. A linguagem de respeito à autoridade e a linguagem do volume de dinheiro que a gente vai botar na mão do tráfico de drogas. É isso que a gente precisa falar. É isso que a gente precisa falar. Olha só, nesse país que tudo é uma sacanagem, tribunal anula a condenação de Sérgio Cabral sobre pagamento de propina. Ex-governador do Rio de Janeiro e o empresário Carlos Arthur Nussmann foram acusados de pegar propina na escolha da sede para os Jogos Olímpicos de 2016. Ambos viraram alvo da investigação a respeito de um suposto pagamento de propina para levar os Jogos Olímpicos de 2016 ao Rio de Janeiro. Canuto, o Cabral está quase solto e daqui a pouco a gente vai ter que estar pagando indenização aos males que a gente fez ao pobre do Sérgio Cabral, né, Canuto?
O que a gente vive hoje no Brasil... Solto ele já está. Ele está quase limpo e liberado e com a ficha limpa. É isso que eu quis dizer. Daqui a pouco ele é candidato de novo, né? E o que a gente vive hoje no Brasil, assim, é uma retomada, né, do poder de toda essa classe corrupta. O que aconteceu quando teve a Lava Jato aí, já tem quase 10 anos isso, né? Já estamos em 2004, lá para 2014, 15, 16, 17. O que foi a Lava Jato ali foi uma briga entre os corruptos da velha política, uma ala da corrupção quis botar outra na cadeia, achando que ia tomar o poder. Aí, de repente, surge o Bolsonaro no cenário, surge a internet, surge a nova direita, a população se levanta e ele fala, opa, peraí, criamos um monstro. Vamos agora voltar ao que era antes. Então, corta as asinhas do Bolsonaro e começa a tirar da cadeia todos os antigos corruptos. O Lula foi só o principal, mas tem outros, agora o Sérgio Cabral é outro. Daqui a pouco ele está elegível de novo. Se é que já não está elegível, né? Se é que ele já não vai concorrer aí no Rio de Janeiro a qualquer cargo esse ano ou em 2026. É o sistema se reorganizando, como diz lá o filme, né? O sistema é bravo, né, parceiro? O sistema é complicado. O mecanismo aí, você destruir esse sistema não é fácil. Teve uma trinca, né, há 10 anos atrás, e agora vamos ver a força da população brasileira que, uma vez tendo acordado, é como dizia, né, o Einstein, uma mente que se abre a uma ideia nova nunca mais se fecha e volta a ser do tamanho que era antes. Não vai aceitar esse tipo de coisa. Como vai ser a necessidade? A população não vai aceitar o retorno ao nível de corrupção que tinha antigamente no Brasil. Ainda é alto, mas eles não vão conseguir voltar ao que era antes. Ontem nós falamos, né, André, sobre a decisão da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, que liberou, né, foi contra a prisão do capitão Assunção. Agora a gente está aguardando a manifestação do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes, e a Procuradoria-Geral da República apoia a soltura do ex-assessor do presidente Bolsonaro, o Felipe Martins. Paulo Gonet deu parecer favorável ao pedido da defesa de Felipe Martins, que foi preso, vejam só, dia 7 de fevereiro, nós temos um mês certinho da prisão do Felipe Martins. Prisão é fundamentada na ausência de provas, foi o que disse o advogado do ex-assessor do Felipe Martins. Será que nós teremos o Felipe Martins solto ou a sociedade, e quando eu falo sociedade, classe política, imprensa, vai fingir que está tudo certo, o Felipe Martins foi preso dentro da lei e da ordem no Brasil? Qual é a sua expectativa em relação a isso, agora que tem o parecer do Paulo Gonet? André? Gustavo, entenda uma coisa. Se eu começar a falar dos erros jurídicos e do uso do poder judiciário para, de alguma forma, tentar coibir um determinado viés político, o Jornal da Manhã vai virar Jornal da Tarde, da noite, da madrugada, da manhã do dia seguinte. A quantidade de absurdos que estão sendo feitos juridicamente, e tem coisas que eu não consigo explicar. Se alguém me perguntar assim, André, a dona Jupira estava no dia 8 de janeiro lá. Vamos partir do pressuposto que a dona Jupira quebrou tudo. Quebrou, explodiu, granada, chamou o Ramais. Vamos supor isso. Eu acho que a dona Jupira tem que ser julgada. Dona Jupira é um nome sério mesmo, de uma pessoa condenada. Só que ela não tem foro por prerrogativa. Ela deve ser condenada, ela, o Ramais, o Capeta, mas para um juiz de primeira instância. Ela não é presidente, não é senadora, não é ministra. E aí o Supremo julgou e condenou. Há 17, 15 anos. Eu não consigo explicar juridicamente isso. Não consigo. É impossível. Entendeu? Eu não consigo entender como é que pode o próprio ministro ser vítima do crime e ele julgar. Eu não posso entender instaurar um inquérito policial para crimes que vão acontecer no futuro. Eu não posso entender várias decisões do seguinte: eu prender um indivíduo dizendo que ele é autor mental, autor moral de um crime e dizer que ele é o responsável. Eu não estou entendendo. Eu gostaria muito, eu estou com toda a humildade desse mundo, gostaria de pegar os livros de penal e processo penal e entender o que está acontecendo. Eu não consigo imaginar uma pessoa aí no domingo quebrar a cadeira de um ministro, o que é absurdo, e dizer que é golpe de Estado. Vão dar golpe de Estado pegando o celular e batendo na cadeira do ministro e postando no Instagram. Isso é golpe de Estado.
Eu não estou dizendo que pode fazer isso, muito menos que deve fazer isso, muito menos que devem ser inocentados por isso. Mas golpe de Estado e abolição violenta não faz sentido. Abolição violenta contra o Estado democrático é quando o pessoal de esquerda foi lá na Câmara, na Assembleia Legislativa do Estado, contra a privatização da Sabesp. Os deputados estavam votando, e eles tentaram impedir de maneira violenta a votação. Isso é abolição violenta. Eles estão soltos. Até parecia uma mulher eu lembro que na época fizeram uma brincadeira, parecia uma artista, né, da Globo. Aquilo saiu pela porta da frente e 3 dias depois foi falar com o ministro de Direitos Humanos. Pô, eu olho isso. Desculpa, gente, não é viés político. Eu sou de direita e conservador. Eu apoio 3 coisas: família, religiosidade e liberdade econômica. É isso. Mas na minha cabeça, como uma pessoa que sabe um pouquinho de direito, não faz sentido aquela mulher sair 24 horas depois e se encontrar com o ministro da Justiça, da Direitos Humanos. Não entra sentido na minha cabeça. Não faz sentido dona Chupira ser condenada no Supremo. Não faz sentido o Martins. Eu não estou defendendo o que ele fez. Eu nem sei o que ele fez, entenderam? Eu não sei o que ele fez. Não sei as mensagens do WhatsApp que ele fez. Só que não faz sentido. Se ele não vai fugir, e se ele não está mais no poder, como assessor, como ministro, ele fica preso. Não faz sentido, juridicamente. Ah, mas o ministro deu a decisão dele. Eu sei. A Procuradoria da República, que é o titular da ação, pediu o quê? Soltura ou liberdade? O titular acusador parcial, se pediu a soltura, mas não é soltura sair, não. Adota outras medidas. Por exemplo, recolhimento em casa, não ter contato com algumas pessoas. Se a PGR pediu isso, gente, me desculpe, no Código de Processo Penal, não tem como o juiz falar o seguinte: não, apesar do órgão acusador ter pedido a soltura, eu vou mantê-lo preso. Me parece que na lei está escrito: não cabe prisões cautelares de ofício pelo juiz. Então, se o Ministério Público pediu a soltura e adotar outras medidas, não tem jeito, gente. Obrigado, André. Canuto, hoje o Estadão... Aliás, antes de falar do Estadão, deixa eu falar uma coisa importante, que foi o Gustavo Gayer. O Gustavo Gayer, ele denunciou Lula à Corte Internacional por genocídio contra os Yanomamis. Fez um vídeo, botou no seu canal, e ele disse aqui, abre aspas para o que ele fala no vídeo: um ano e eles não conseguiram distribuir o medicamento para os Yanomamis. Fecha aspas, questionou o parlamentar. Ainda disse o seguinte: isso está me cheirando a genocídio. Mais uma denúncia internacional, esse é o ponto que eu quero trazer aqui. Mais uma denúncia internacional. O Lula anda fazendo aí campanha para o Maduro, né? E até a turma da Globo News, veja só, até a turma da Globo News tem criticado, a gente já falou sobre isso, vou botar aí na tela para vocês verem o que o Merval Pereira disse lá no programa deles. É um assinte, todo mundo sabe que a eleição na Venezuela não tem legitimidade, não tem candidato de oposição, não é possível que o Lula não saiba. Evidente que ele sabe que a eleição já é de largada, que a eleição já de largada não é correta, não é legítima. O Merval Pereira falou isso sobre o Lula. É bom lembrar que os Yanomamis vivem no Brasil e na Venezuela, terra dali do Nicolás Maduro. Todo esse clima que a gente vem falando lá de fora, de mostrar o que está acontecendo aqui dentro, a gente está somando a atuação do deputado Gustavo Gayer fazendo essa denúncia, é colocar mais um tijolinho nessa estrada que está sendo pavimentada para mostrar definitivamente para o mundo o que acontece no Brasil e quem é o nosso presidente, né, Canuto? Gente, e a hipocrisia, né? A hipocrisia de ficar acusando o presidente Bolsonaro de genocida, que não se preocupa com os Yanomamis, não se preocupa com a floresta, e o desmatamento aumentou, a morte dos Yanomamis aumentou também, o número de mortes. A questão da dengue, né? A dengue, não posso falar tudo aqui, né? Mas quando você fala, quem é o genocida da história? Quem é o genocida da história? E isso que estão querendo para ter comprado, já aquele negocinho de dar no braço lá, já era para ter comprado e resolvido a epidemia de dengue, mas não, estão esperando para comprar do Instituto Butantan. Interesse político deixou a epidemia de dengue se alastrar. E aí, quem é o genocida da história? Tipo assim, a hipocrisia dessa gente, vive de mentira, vive de hipocrisia, de falar qualquer coisa,
e fala totalmente dissociado da realidade, vivem num mundo paralelo, num universo paralelo aí, e com essas mentiras, não tem legitimidade para dizer nada, nada. Essa gente, assim, é uma gente sem caráter, já foi desmascarada, todo dia é desmascarada, continua mentindo e continuam sendo sistematicamente desmascarados. E até quando vai isso, né, Gustavo? Até quando? Pois é, e aqui a gente vai mostrar agora na prática o que as políticas de esquerda elas fazem com as pessoas e como elas desgraçam, não existe outra palavra, desgraçam a vida de muita gente simples, honesta, trabalhadora, que muitas vezes cai na conversa dessa gente. Hoje eu vou botar na tela aqui uma imagem e vou ler um editorial, uma reportagem que fala do editorial do Estadão e da Folha de São Paulo. É o seguinte: Folha e Estadão defendem o fim das cotas raciais. Jornais analisam os problemas dos, abre aspas, tribunais raciais criados nas universidades brasileiras. E aí na tela está um exemplo disso. Jovem perde vaga para engenharia de computação na Universidade Federal do Espírito Santo por não ser considerada parda por banca avaliadora. André, nós sempre falamos isso, essas políticas de esquerda, e muitas vezes eles usam a população como massa de manobra para dizer que você é um branco que não tem lugar de fala. Eu gosto sempre de citar o caso do Neguinho da Beija-Flor. Quem não conhece o Neguinho da Beija-Flor, né? O Neguinho da Beija-Flor fez um teste de DNA. E o teste de DNA apontou que ele tem 82% de genes branco. Então eu, que sou esse branco aqui, o André, que é esse branco, o Canuto, a gente não sabe, a gente não fez o teste, mas a gente pode ter ali nos nossos genes uma quantidade grande de gene de origem africana, de origem indígena. A cor da pele não retrata, inclusive genealogicamente, quem as pessoas são. Todos nós somos seres humanos, essa é a grande verdade. Mas se criou essa política racial maldita que prejudica as pessoas. Se essa menina aqui não pode ser considerada parda, a gente também não pode falar que essa menina faz parte da elite branca europeia, opressora, do raio que o parta que eles gostam de falar, né? E tá aí, a menina não conseguiu a vaga da universidade. E hoje a imprensa já começa a vir de forma canalha, porque eles só falam isso porque eles sabiam que ia dar errado, mas de forma canalha, dizer, meu Deus, nós temos bancas avaliadoras que estão fazendo tribunais raciais, etc. e tal. Será que o perfil dessa menina tinha foto dela em verde e amarelo? É bem provável que sim, né? André, eu queria que você falasse sobre essa questão das cotas raciais, sobre essa política maldita que a esquerda implementa, como isso é injusto, na verdade, né? A gente tem que ter muito cuidado para falar isso, mas eu vou dar um exemplo para a nossa audiência que ela vai entender bem, tá bom? O princípio da igualdade. Dona Maria e Seu José, pensa comigo. Se a Dona Maria e Seu José fizerem um concurso público, a prova deles deve ser igual ou diferente? Pensa comigo. É claro que a prova escrita vai ser igual, porque homens e mulheres são iguais intelectualmente, beleza? Agora, na hora de fazer o teste físico, se o teste físico dos dois for iguais, vai gerar uma desigualdade. Concorda comigo? Porque eu posso afirmar que o seu Manel ele é mais forte fisicamente do que a Dona Maria. Então, a prova é diferente para gerar igualdade. Entendeu? Por exemplo, se o André ganha R$1.000 por mês e o Gustavo ganha R$1.000 por hora, na hora de pagar imposto de renda, o imposto de renda dele tem que ser um pouco mais do que eu. Por quê? Porque nós somos diferentes na grana. Por isso, quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, paga menos. Está entendendo? Isso é igualdade. Beleza? Aí o cara bota uma coisa na cabeça seguinte: brancos e negros são diferentes. Por quê? Porque aí começa aquele discurso. Né? Como é que ele fala? Dívida histórica. Pela dívida histórica. Por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo. Mas vem cá. Outras nações e outros povos houve dívida histórica? Cala a boca. O nordestino foi ofendido historicamente? Cala a boca. E o judeu? Cala a boca mais ainda. E o asiático? Cala a boca. Só quero falar do negro. Beleza, tudo bem. Mas veja bem, qual é o critério? Eu preciso criar uma cota diferente para que ele entre mais fácil em algum lugar. E o que gera nisso? Aí você pega um livro, só olhar Thomas Sowell. Gente, o Gustavo e Canuto, meu pai, uma vez falou uma coisa interessante, falando o seguinte, que a ignorância da pessoa nada mais é do que a safadeza dela pela preguiça. Então, isso é um livro que está aberto aí. Se quiser buscar na internet um resumo, você consegue. Se quiser comprar na Amazon, custa R$15. E ler, babaca. Como ele fala, é um livro
fatos e falácias da economia e ações afirmativas. Isso aí, esse ativismo contra negro, mulher, hétero, homo, pansexual, é tudo manipulação de comportamentos humanos. Por quê? Por uma questão muito simples. O rico negro, ele vai ter um privilégio que talvez o branco pobre não tenha. Então fica muito claro que uma cota, como critério apenas a cor, vai gerar grandes problemas. Primeiro, aumenta a desigualdade. Por quê? Porque o branco pobre vai ter uma discriminação e o preto rico um privilégio. Então aumenta. Segundo, eu desqualifico o negro quando ele entra. Quando o cara entra numa faculdade pela cota, o que fala toma de sol? Não reclama comigo, não. Reclama com toma de sol no livro dele. Desqualifica o negro na faculdade. Será que estão aqui pela minha qualidade pessoal e qualificação ou pela cota? Terceiro, eu reduzo o nível de ensino no local onde tem cota. Sabe por quê? Porque eu não consigo passar no mesmo nível há anos atrás. Então, ele fala que no mundo, quando houve as ações afirmativas, as cotas raciais, a qualidade de ensino caiu, os resultados foram piores e aumentou a discriminação nessas sociedades. Por quê? Porque o cara vai se qualificar, vai virar um advogado, médico e tal. Se for pela cota, ele vai ser discriminado na profissão. Aí o pior, a esquerda ela faz o quê? Vamos mudar isso. Vamos fazer, sabe o quê? Aprovação obrigatória no ensino público. Gente, aprovação obrigatória no ensino público, botando Paulo Freire como patrono, é de uma crueldade, de uma maldade infernal, que eu tenho tanto nojo disso. E entenda uma coisa, racismo no Brasil existe. Racismo estrutural e racismo institucional é uma verdadeira palhaçada com o que faz com a sociedade. Ela coloca, só para você ter uma ideia, racismo estrutural é aquele racismo enraizado na sociedade. E o racismo institucional é aquele enraizado em todos os poderes públicos. Então, o Canuto e o Gustavo, eles são racistas sem saber. Ainda que ele seja uma pessoa honesta, um branco bacana, ele tem comportamentos racistas sem que ele saiba. Sabe quem sabe? Eu, que sou o autor dessa tese. Isso é de um nojo tão grande. André, inclusive, você, por ser homem, não fale sobre aborto. Só mulher pode falar sobre aborto. Então, se cale. A cara que é ativista, ele não quer democracia. Ele quer calar o outro. Só que eu não sou babaca. Entendeu? Agora, você se acha isso, se você é ativista, vidas negras importam. Tem gente milionária com isso. Vidas negras. O negro está ficando milionário à custa do quê? De uma discriminação do outro negro, do seu amigo. O ativismo é nojento para a sociedade. Agora, deixando muito claro, eu reconheço que no Brasil existem episódios de racismo, sem dúvida nenhuma. Ok? Que o Brasil tem um histórico escravagista, não há dúvida nenhuma. Beleza? Agora, dizer que todo branco é um ex-racista em construção, que a sociedade é racista como um todo, aí, meu amigo, não me engana não, porque eu não sou otário. E em cima disso que o André falou, da questão do lugar de fala, né? Quando um jornalista vagabundo, só podemos chamar assim, de vagabundo, vem falar sobre isso, lugar de fala e etc e tal, você joga logo na cara dele. Então você não pode comentar política porque tu não é político. Tu não pode comentar futebol porque tu nunca foi jogador de futebol. E aí eles não têm o que falar. É nojento o que essa gente faz. É nojento. Eles são asquerosos. E a gente não pode ter vergonha de falar isso. Nós temos que enfrentar essa gente. Eu gosto muito de futebol, sempre falei aqui. O que não há nada de mais nojento hoje no Brasil do que a imprensa esportiva. É algo asqueroso, asqueroso. Canuto, deixa eu só botar na tela, e aí eu quero perguntar para você sobre um outro lado da notícia. Está aqui, vou botar para não acusar a gente de fake news, né? Está aqui, bbcbrasil.com, neguinho da Beija-Flor tem mais genes europeus. 67% de gene europeu, 31% de gene africano. Aquele negão, neguinho da Beija-Flor, era neguinho porque ele é pequenininho quando era novinho, quando ele começou. Hoje é grandão, negão. Aquele negão tem muito mais gene europeu, se duvidar, do que eu, do que o André e do que o próprio Canuto. Canuto, agora o outro lado da matéria, o outro lado da notícia. Mais uma vez, a imprensa, se não pode falar diretamente do governo, fala de uma pauta do governo. E assim eles vão desgastando o governo que aí está, né?
Essa questão das cotas, há mais de 20 anos que a gente fala que é uma palhaçada isso aí, sabe? Não é para proteger, defender negro. A esquerda nunca se preocupou com minoria. A esquerda só se preocupa com outro esquerdista. Esse negócio das cotas, eu sempre falo. O tribunal racial, como era no apartheid na África do Sul, sabe? Você chegava um visitante no país, você passava pela imigração, passava pela alfândega, aí depois tinha o tribunal racial que ia te classificar. O seu visto já vinha escrito é branco ou é negro. Né? Oriental, japonês, lá, investidores, eram considerados brancos honorários. Né? Que não é branco, europeu, mas é branco honorário. Ele classificava, você era classificado. O Brasil voltou ao regime de apartheid. O Brasil voltou. E aí você é classificado, e assim, claro, você tem que ter uma classificação única. Porque como é que você vai se autodeclarar? Aqui eu me sinto branco, ali eu me sinto negro, aqui eu me sinto mulato, ali caboclo, ali índio, ali oriental, ali árabe, ali esquimó. Cada lugar você se sente alguma coisa. Essa esculhambação jurídica que a gente vive no Brasil hoje, causada pela esquerda. E o tribunal é isso. Esse tribunal racial é para assim, chega uma pessoa lá, como o neguinho da Beija-Flor, por mais que ele tenha 85% dos genes brancos, não tem como o tribunal olhar na cara dele e falar se não é negro. Pelo menos eles ainda não fazem isso. Talvez comecem a fazer daqui a pouco, mas ainda não fazem. O neguinho da Beija-Flor, eles vão chegar lá e falar, negro. Chega um 100% branco, eles vão dizer que é branco. Mas e essa menina que você mostrou, entre outros, o mulato? Eles não vão olhar se é mais negro ou se é mais branco. Eles vão olhar se é de direita ou se é de esquerda. Eles vão pegar o nome dela, jogar no Google e olhar se é de direita ou se é de esquerda, como você falou, né, Gustavo? Será que ela não tem foto com a bandeira do Brasil? Foto de camisa verde e amarela no perfil? Aí, se tem, bom, você é branca, você não tem direito à vaga. E se é vermelhinho, agora então você é negro, tem direito à vaga. É óbvio que eles fazem isso. É óbvio. Essa gente não tem caráter. Essa gente não faz justiça. Essa gente quer se apropriar de tudo para ele. Assim, é uma arrogância, do tipo, como o André falou, você é o racista sem saber. Quer dizer, eu, esquerdista, sei que você é racista. Ele quer dizer o que você pensa, o que você pode pensar. Ele quer dizer quem é a esquerda, quem é o adversário da esquerda. Ele acha que, assim, que ele tem o conhecimento, está acima, é a ciência. Eu sei cientificamente que você está... Eu diagnostico você como um racista estrutural, como se estivesse intelectualmente acima. Ele não está intelectualmente acima de ninguém. Esses caras da esquerda estão vagabundamente acima de qualquer um. Um bando de vagabundo que quer a ilegalização de droga, que vive parasitando aí o trabalho, né, parasitando o setor produtivo do Brasil. Como se dominasse a situação, tivesse mais conhecimento que os outros. Não tem porcaria nenhuma. Isso é lixo. Essas porcarias que eles escrevem nas universidades de humanas, federais, estaduais, tal, é lixo. Olha, cria a teoria do racismo estrutural. Você é um racista sem saber. Amigo, você de esquerda, você é um vagabundo sem saber. Você acha que você, de esquerda, produz alguma coisa de útil para a sociedade? Não, você é um parasita. Um vagabundo sem saber, amigo. Você é um idiota. Um idiota sem saber e fica com essas teorias. Aí fica o linguajar científico aí para definir as coisas de pesquisas, especialistas, pesquisadores, blá, blá. Caô. Tudo disputa de boquinha no Estado, tudo disputa de tetinha para parasitar em cima de quem paga imposto, que é o setor produtivo. É tudo isso que esses caras são. E aí inventa cota, inventa bolsa, isso, inventa ONG, é dinheiro, é lei Rouanet, para patrocinar artista ruim que não consegue se manter sozinho, sabe? É o parasitismo. Não é o socialismo, é o parasitismo dentro do setor privado. Esse é o regime que esses caras estão implementando no Brasil. Não para de crescer o déficit público, porque tem esse monte de boca aí de parasita para sustentar. E aí, o Brasil, até onde nós vamos? Para chegar em outra crise, como foi a de 2016? Ou vamos cortar o mal pela raiz antes? Essa é a pergunta que eu deixo hoje. E aí eu volto à primeira pauta do nosso programa, que é o motivo da nossa thumb, a importância de nós termos o Nicolas e termos a Carol Detoni nessas duas comissões. Comissão de Educação, o Nicolas já falou, vai fazer audiência pública, e aí na audiência pública vai convidar quem deve ser convidado para falar verdades para a imprensa ter que transmitir. Né? A Carol, que está ali na CCJ, que, olha, não passa, isso aqui não passa, meu amigo, isso aqui não pode, isso aqui é inconstitucional, isso aqui não funciona, isso aqui não serve. A importância de nós termos essas bancadas. E, por fim, a hipocrisia deles é tanta porque eles passaram 2 anos falando de viva a ciência, porque a ciência, e a ciência disso, ciência daquilo. Tá aí a ciência. Quer fazer um negócio da cota racial sério? Faz exame de DNA de todo mundo para saber se, olha... Porque tem dívida histórica, eles não gostam de falar de dívida histórica. Mas ele tem a pele branca, ele não sofre preconceito.
mas você não diz que tem dívida histórica? Os antepassados dele sofreram, então vamos corrigir a dívida histórica, favorecendo esse branquinho aqui, que tem 78% de gene negro. Aí não serve. Não tem dívida histórica? Ah, mas os pais do Neguinho da Beija-Flor, os antepassados dele, eram brancos escravagistas, então é justo que ele pague. Os argumentos dessa gente não valem de nada, absolutamente de nada. São hipócritas, cretinos, que só querem a divisão e a confusão. E nós precisamos levar isso para as pessoas precisam entender, porque se todos fossem realmente iguais perante a lei, ou se todos, como na visão cristã, que norteou o mundo até hoje, e eles querem destruir, todos somos iguais, todos somos filhos de Deus, todos teremos as mesmas oportunidades segundo as nossas capacidades. Mas isso eles não querem. Eles só querem dividir para fazer a confusão, a maldita confusão. É a luta do bem contra o mal. Quando algum cara de esquerda falar isso é um argumento maniqueísta, aí tem que fazer o que o Olavo de Carvalho falava, né? Mandar ele para aquele lugar, porque ele é um cretino, ele é um vagabundo e ele não quer tratar do que verdadeiramente se trata, que é a luta do bem contra o mal. Quero agradecer ao André, agradecer ao Canuto, agradecer a todos vocês que nos acompanharam. Amanhã a gente está de volta para fazer o nosso Jornal da Manhã aqui no Todo Poder Emanando do Povo. Não estamos tendo o Jornal da Noite no Aliados, porque o canal foi proibido, censurado pelo YouTube. Não pode falar coisas que eles não aceitam. É isso. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Uma quinta-feira, né? Quase final de semana já. Uma quinta-feira abençoada para todos. Tchau, tchau.